Começando pela patente de capitão, essa história surgiu em Juazeiro do Norte, que em um plano audacioso, no qual os principais participantes foram o deputado Floro Bartolomeu e o então prefeito daquela localidade, Padre Cícero. Ambos, temendo aos ataques da coluna Prestes, decidiram recrutar Lampião e seu bando para integrar o Batalhão Patriótico e enfrentar, junto a eles, o grupo comunista. E em troca, foi prometido armas potentes, munições e uma patente para o líder dos cangaceiros. O que Padre Cícero não esperava é que fosse acontecer um imprevisto, e justamente o mentor principal do plano, o deputado Floro Bartolomeu, adoeceu, seguiu para o Rio de Janeiro na tentativa de fazer tratamento, mas não resistiu e faleceu. Padre Cícero, por sua vez, ainda tentou reverter o plano, escrevendo a Lampião e informando que sua visita a Juazeiro já não se fazia necessária, diante da morte do deputado, o que de nada adiantou, pois, de maneira inesperada, Lampião e seu bando chegaram em Juazeiro, fazendo até distribuição de dinheiro. Padre Cícero, então, não teve outra escolha, a não ser recepcioná-los. Entregou o que lhes havia prometido, inclusive a nomeação de capitão, pois, naquela noite de 4 de março de 1926, o Padre Cícero recrutou Pedro Albuquerque Uchoa, o único representante de uma unidade federal, agrônomo e servidor público do Ministério da Agricultura. Ali, Padre Cícero colocou Pedro na condição da mais alta autoridade federal de Juazeiro. E aí não teve jeito. Com o carismático prefeito proferindo as palavras, foi lavrada a designação de patente. E em um papel comum foi escrito: pelo governo federal, está concedido a Virgulino Ferreira da Silva a patente de capitão do Exército, por serviços prestados à República. Após os trâmites, Virgulino Ferreira da Silva se ajoelhou aos pés de Padre Cícero e jurou que a partir daquele momento iria proceder bem. E aquela notícia se espalhou rapidamente pelo Nordeste. E então, Pedro Albuquerque de Uchoa foi convocado a Recife para justificar o ato considerado absurdo por seus superiores. Chegando lá, ele foi bem claro e na frente de todos declarou que, diante de Lampião e o medo que estava sentindo, até a renúncia do presidente da República ele assinaria, que naquela época era Arthur Bernardes. Embora promovido a capitão, sua patente não tinha o menor valor de exercício militar. Tão logo, Lampião percebeu que de seus colegas de farda, estes não viriam até ele com distintivos típicos de militares, e nem tampouco com continência de estilo. E deles, Lampião só iria receber balas. Chegando em Pernambuco, seu bando ainda travou um pequeno combate com os revoltosos da coluna Prestes, sem maiores consequências, e decidiu continuar seu caminho de depredações, saques e violências, deixando de lado sua promessa feita ao Padre Cícero. E falando em Pernambuco, em dezembro daquele mesmo ano, ou seja, em 1926, Lampião escreveu uma carta direcionada ao governador de Pernambuco, sugerindo que o estado fosse dividido em duas partes e que o atual governador continuaria com uma parte e ele, Lampião, governaria mais precisamente a parte do sertão. É óbvio que esse pedido foi negado. A política esteve sempre presente na carreira errante de Lampião, seja para aparelhar seu bando ou mesmo para combater. Isso porque Virgulino Ferreira da Silva teve um amigo e automaticamente seu aliado, sendo esse capitão e médico Heronides de Carvalho, que em 1929 Lampião passou quase todo esse ano em Sergipe. E daí houveram encontros entre os dois amigos, foram longas conversas documentadas pelas câmaras fotográficas de Heronides de Carvalho.
Além de ser amigo do militar, o cangaceiro possuía fortes laços com o Antônio de Carvalho, ou Antônio Caixeiro, pai de Heronides, e influente senhor de terras. Essa notória amizade estimulava os comentários de que essa família fornecia armas, munições novas e modernas, tornando Lampião melhor armado que as forças que o perseguiam. O que se sabe de fato é que durante esse período a população sergipana viveu dias de medo e sobressalto, debaixo da presença dos temidos cangaceiros. No ano seguinte, com a Revolução de 1930, Heronides de Carvalho passou a ser uma figura de destaque na política sergipana, ocupando o governo da interventoria e sendo, com a constitucionalização de 1934, governador do estado de Sergipe. E falando em constituinte, quase que o combate ao cangaço entrou para a Constituição, dado ao fato de, na Assembleia Constituinte de 1934, deputados nordestinos redigiram 5 propostas para que a nova Constituição previsse o combate ao cangaço como obrigação do governo federal. Os deputados alegavam que os governos estaduais eram carentes de verbas, armas e policiais e reforçavam o desejo de que o Exército tomasse a frente pela vantagem também que as tropas federais poderiam transitar de um estado a outro, e as polícias estaduais não tinham essa tal liberdade, e os cangaceiros tiravam proveito disso, uma vez que, encurralados em Alagoas, por exemplo, o bando escapava para Sergipe, Bahia ou Pernambuco, estados nos quais as volantes alagoanas não podiam atuar. Mas, mesmo com todos esses argumentos oficializados, nenhuma das propostas que davam responsabilidade ao governo federal vingou, e a Constituição de 1934 entrou em vigor sem citar o cangaço. Existem documentos guardados nos arquivos do Senado e da Câmara, dos quais mostram que os parlamentares trataram do tema em inúmeras ocasiões. Muitos cangaceiros haviam assustado o Nordeste antes de Lampião, como Cabeleira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Senhor Pereira, mas nenhum foi tão temido quanto o rei do cangaço. Em 1935, já com a nova Constituição em vigor, foi apresentado um projeto de lei que destinaria 1,2 mil contos de réis aos estados para repressão ao cangaço. O dinheiro sairia do orçamento da Inspetoria Federal de Obras, contra as secas, responsável pela abertura de açudes, poços e estradas no sertão. A grande preocupação veio após o engenheiro avisar que os criminosos estavam atacando seus trabalhadores e atrasando as obras. Como não dispunha de outros recursos, decidiu então agir de maneira mais prática e armou seus servidores nas obras. Os bandos matavam os operários por terem ciência de que a chegada do progresso ao sertão colocaria em risco o futuro do cangaço. A vida folgada de Lampião na bandidagem acabou quando Getúlio Vargas deu o golpe de 1937 e instaurou o Estado Novo. Uma das bandeiras dele era a modernização do país. Nesse novo Brasil, que deixaria de ser agrário para ser urbano e industrial, o cangaço era uma mancha a ser apagada. O ápice da afronta foi um documentário mudo que revelou ao país a rotina do bando de Lampião, na Caatinga, e o que se via eram cangaceiros alegres, bem vestidos e cheios de joias, nem pareciam fugitivos. Diante daquele cenário, a fúria de Getúlio Vargas foi inevitável e logo pressionou os governadores do Nordeste a aniquilar de vez Lampião e seu bando. E foi aí que Osman Loureiro, governador de Alagoas, tomou a decisão de enfrentar o cangaço no Nordeste com mais rigor. Em Santana do Ipanema, foi criado o 2º Batalhão de Polícia, equipado com armas automáticas e aparelhos de comunicação. Na perseguição ao bando de Lampião, foi adotada a orientação do governo federal de que os policiais não mais respeitassem as fronteiras estaduais quando agissem contra os cangaceiros. Por iniciativa de Osman Loureiro,
foi convidado o capitão do exército Teodoreto Camargo do Nascimento para comandar a Volante de Alagoas naquela operação. E foi ele o responsável pela conversa decisiva com o major José Lucena de Albuquerque. Os comentários que surgiram na época é que a pressão em cima do major foi tão grande que, ao término, ele saiu correndo para a igreja. Daí por diante, a Volante Alagoana usou a estratégia de encurralar os coiteiros de Lampião, que levariam mantimentos para o bando e sabiam com exatidão o local onde pousavam e até seus costumes. A Operação de Angicos foi tão bem orquestrada que a Volante cercou todo o acampamento e foi para mais de 20 minutos de tiroteio. E Lampião sequer teve a oportunidade de avistar seus algozes. E foi assim que o homem mais violento e temido do Nordeste tombou na Gruta de Angicos, Sergipe, tendo sua cabeça arrancada para a exposição.